O Kleber, levanta sua mão. Seja bem-vindo, viu, Kleber? As portas da casa do Senhor estão abertas e nós estamos aqui, tá? Para estarmos aí orando pela tua vida, te ajudando naquilo que for possível. A igreja é para servir bem aqueles que o Senhor traz para a presença dEle. Amém? Seja bem-vindo aí, você que está perto, dá um abraço no irmão. Aleluia. Glória a Deus. Amados, continuando a falar da família. Estou com a garganta meio irritada. Mas nós vamos aqui fazer o possível, né? Para nós estarmos aí falando mais um pouco do amor de Deus, da graça de Deus. Eu insisto em usar o óculos na cabeça, né, irmãos? É no olho que tem que usar. E às vezes eu fico procurando o meu óculos. Onde que está o óculos? Onde está? Está na cabeça. E eu não acho. Que? Coisa de velho, né, pastor? É mesmo, é o caminho de todos, né? Para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Hoje é o 4º dia de jejum. E o tema é salvação para a família. Aleluia. Então nós vamos aí entender as promessas de Deus acerca da salvação. Ergue a tua mão para o céu e diz: Senhor, eu estou buscando a minha salvação, mas eu estou buscando também a salvação para minha família, para minha parentela, para os meus amigos, para todos aqueles que eu falo do teu amor. Visita-os, Senhor, com teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Ora pela minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Eu me coloco diante de Ti nesta noite, Pai. Pedindo, Senhor, a Tua presença nesse momento, no momento da Tua palavra, Deus, a qual, Senhor, o Senhor vai nos revelar acerca da salvação, das Tuas promessas, Senhor, para a salvação da nossa família. Senhor, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor me use nessa noite, Pai, em nome de Jesus Cristo, que não seja a minha vontade, mas a Tua, que não seja o meu achar, mas, Senhor, a Tua verdade, Senhor, sendo ministrada no coração do Teu povo. Pai, em nome de Jesus, eu também te peço que a Tua palavra seja rema na vida de cada um nesta noite, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, porque nós cremos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos. Não vou falar tudo não, viu, amados? Porque tem muita coisa aqui para dizer e eu vou estar falando a palavra do Senhor e deixar o Espírito ministrar segundo a vontade dEle. Amém? Alguma coisa eu vou estar lendo sim, porque eu achei interessante, achei bom para mim, então é bom para a igreja também. Amém? Aleluia. Atos 16. Aleluia. No versículo 31. Diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém? Pode manter aberto que nós vamos ler mais alguns versículos. Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Muitas vezes, amados, nós, sem entendermos mesmo a palavra de Deus, ou até mesmo no princípio da nossa conversão, muitos acham que por ser salvo, a sua família também toda será. Mas há um requisito aí. Será salvo tu e a família, se caso elas aceitarem também a salvação que o Senhor propõe. Porque o Senhor a todos quer salvar. Mas nem todos desejam salvação. Muitos buscaram, desistem, nunca mais. Senão a igreja estava assim, abrindo muitas portas, porque desde o princípio, quantos não foram convidados à salvação? Mas quem são salvos, só o Senhor sabe. Nós não sabemos. Então estamos buscando a nossa salvação. Estamos a cada dia depositando a nossa fé e crendo que tudo aquilo que nós ouvimos da boca de Deus
é algo que nos alimenta para agradarmos ao Senhor segundo a sua palavra e assim chegarmos um dia e ver que nós fomos salvos quando estivermos na glória com o Senhor. Amém? Nós vamos também ver aqui uma palavra pessoal, Atos 16, vamos a partir do 23 até o 31. 23 ao 31. E havendo-lhes dado muito açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam, e os outros os escutavam. De repente, sobreveio um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Olha que tremendo, um acontecimento. Olha o que aconteceu na vida de Paulo, para que toda a família daquele carcereiro e justamente ele fossem salvos. Muitas vezes nós não entendemos algumas coisas do Senhor para a nossa vida, algumas lutas, algumas situações que vêm, nós não entendemos o propósito de Deus. Mas aqui nós vemos que tudo aquilo que Paulo passou, aquele cárcere, aqueles açoites, né, a prisão, os pés presos, justamente foi para que Deus realizasse um milagre. Aleluia! E não foi um milagre pequeno, amados, porque ganhar uma alma já dói. Imagina ganhar uma família inteira. A dor é muito maior, é muito maior. Então, amados, aqui, olha o que diz. Esse acontecimento se deu por volta da meia-noite. Logo estava escuro. A certeza disso é que o carcereiro pediu luz, antes de ir até Paulo e Silas. O que nos mostra que nem ele, nem tampouco os dois evangelistas tinham luz. Aqui no próximo parágrafo diz: então aquele homem, que sabia que ia pagar com a própria vida, pela vida dos presos que haviam escapado, decide se matar e chega a puxar a espada para fazê-lo, mas Paulo brada para que ele não faça aquilo. Como é que Paulo, no escuro e sem enxergá-lo, por estarem em cômodos diferentes, sabia o que estava acontecendo? Olha a revelação do Espírito Santo. Aleluia. Que se descobre só lendo muito, 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 muito mesmo. Essa palavra, cada vez que eu leio, eu vou descobrindo mais coisa. E aqui, amados, uma descoberta, né, nesse jejum da família. Paulo aqui, como que ele poderia saber? Da outra vez que Deus me deu essa palavra, eu não imaginei isso. Mas aqui Deus mostrou para o bispo, a pastora, né, que Paulo estava num cômodo diferente que o carcereiro. E estava tudo escuro. O fato do carcereiro escutar ou saber que os presos poderiam ter fugido, dá-se a entender pelo terremoto. O terremoto fez um grande barulho e as portas ali foram abertas. Então, ouvindo isso, ele já logo se precipitou em imaginar que os presos haviam sido soltos. E ele sabia que a sentença dele, no outro dia, seria de morte, por ter deixado que isso acontecesse.
Então, qual foi a decisão dele? Se matar. O único jeito de eu fugir dessa situação é morrendo. Já que eu vou morrer amanhã, então eu já morro hoje mesmo. Mas Paulo, duro também, sem saber, sem ver o que estava acontecendo com o carcereiro, Deus deu uma revelação a ele. E nessa revelação, o que Paulo fez? Deus deu um grito. Paulo deu um grito. E falou, não faça isso. Olha que tremendo. Não faça isso. Aqui foi uma revelação do Espírito Santo para a vida de Paulo. Porque Deus não queria deixar que acontecesse aquilo na vida do carcereiro. Deus tinha um propósito naquela situação. Mas até então, a revelação veio para Paulo. A gente não sabe se ele soube mais coisas. Mas o que ele disse para o carcereiro, não faça isso. Não faça esse mal para a tua vida. Não morra, ele quis dizer. Né? Se mantenha vivo diante dessa situação. E Paulo dizendo tudo isso, o que o carcereiro fez? Ele não tomou atitude. Ele parou ali. Ele teve também o quê? Uma obediência. Ele ouviu Paulo dizendo, ele não sabia o que poderia vir depois daquilo, mas ele obedeceu. Perdido estava, perdido seria, então para ele não custava ouvir a voz daquele homem. Aleluia. E aqui nós continuamos em Atos 16, 23, 31, já lemos, né? Então vamos para o próximo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Atos 16, 30, 34, diz assim. Aleluia, 30, 34. E tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, crê no Senhor Jesus, será salvo. E lhes pregou a palavra a todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Nós sabemos que o que sobreveio ali no momento em que Paulo disse ao carcereiro, não faça isso, era a noite. Porque tanto o carcereiro como Paulo estavam no escuro. Então, nós sabemos que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e adoravam ao Senhor. No meio de uma tribulação, no meio de uma situação, eles adoravam a Deus. E aqui, amados, nós vemos que o carcereiro foi até eles. O carcereiro saiu do cômodo, foi até eles e se prostrou diante de Paulo e de Silas. Ele se rendeu diante daquela situação. Eu creio que ele também foi visitado pelo Espírito Santo, porque aquele terremoto, aquele barulho que ele ouviu naquele momento era sobrenatural, não era algo natural. Era sobrenatural, porque quando Paulo disse a ele, não faça isso, ele imediatamente, ele parou o que estava fazendo e foi diante dos profetas. Aleluia. Aquele homem tirou Paulo e Silas da cadeia e os levou para casa. A Bíblia diz que ele veio para cuidar das feridas daqueles homens. Era um meio dele agradecer. E isso, amados, foi feito durante a noite. Quer dizer, aconteceu muitas coisas no período da noite e ninguém sabia. A não ser aquele carcereiro, as pessoas que estavam presas, junto com Paulo e Silas, e a família do carcereiro. Eram os únicos que sabiam o rebuliço que estava acontecendo naquele lugar. Mas o único que tinha o discernimento maior, que tinha revelação, era Paulo. Então, enquanto o carcereiro foi levar Paulo e Silas até a sua casa e cuidar do seu ferimento,
Paulo e Silas aproveitou para quê? Para falar da palavra de Deus, para pregar o evangelho. Olha aí uma situação unindo a outra. Muitas vezes nós somos convidados para comer e achamos que é só para comer, né? Ou somos convidados para fazer alguma coisa na casa de alguém, achamos que aquele convite é só para entrar e sair. Aqui houve um convite. Paulo e Silas foi levado na casa do carcereiro. Mas ali eles aproveitaram a oportunidade. Aproveitou o tempo que eles tinham. Eles não sabiam o que poderia vir, mas eles aproveitaram aquele tempo para pregar a palavra de Deus. E o que aconteceu? Eles conseguiram. O que fez o carcereiro acreditar, tanto em Paulo e Silas, seguramente, não foi só o terremoto, mas a revelação que ele recebeu depois do terremoto. E diante de tudo isso, não posso dizer que as palavras de Paulo a este homem se apliquem a todo crente. Quando o navio em que Paulo viajava para Roma estava para naufragar, ele disse de antemão: contudo é necessário, irmãos, dar numa ilha. Como ele sabia disso? Porque Deus lhe havia revelado isto. Mas não quer dizer que todo crente viesse a naufragar. Iria dar numa ilha. Eram palavras específicas para um momento específico. Da mesma forma, a palavra que veio para o carcereiro foi para ele e ele acabou vivendo tudo aquilo. Mas isso não quer dizer que todo crente vai viver o que esse carcereiro viveu. Ele teve toda a sua família visitada. Toda a sua família ali se rendeu diante de Deus. Mas isso não quer dizer que todos, é preciso investimento, é preciso oração, é preciso jejum, é preciso investir na nossa família. Não deixar as oportunidades irem embora. Não é os de fora, mas muitas vezes Deus quer usar as nossas vidas para estarmos falando do seu amor. E se nós fecharmos os nossos lábios, o que adianta nós ganharmos todo mundo e perder a nossa família? Você sabe que eu falei isso aí outro dia para minha cunhada, porque eu tenho investido no meu cunhado e ele eu vou falar, amo uma Kátia. E eu falo para ele que a Kátia não traz salvação, mas só Jesus Cristo pode trazer. E ela, cachaça. Aí eu falando para ele isso, aí um dia ela me contando lá, que ele não aguentava levantar do chão para sentar no sofá, de tão mamado que ele estava. Aí ela falou, eu não ajudei não. Falei, tem que ajudar, o cara está doente. Falei, é uma doença isso. Tem que ajudar, não pode deixar ele desse jeito. Eu estou cansada, não adianta, sei o que, aqueles papos que a gente ouve sempre, né? Mas aí, amados, o Wagner foi e ajudou e ele não queria, ela não queria deixar o Wagner ajudar. Aí eu falei, não, deixa meu marido fazer a parte dele diante de Deus. Não o impeça. Aí eu falei, sabe por quê? Porque a atitude dele pode levar o teu marido para Deus. Agora, se você ficar negando ajuda, e se Deus recolhe ele ou qualquer coisa acontece, nós vamos chorar por ele não ser um homem salvo. Tá? Porque eu já chorei muito por uma pessoa que eu convidei para ir à igreja, não foi, e morreu na mesma semana, quando eu me converti. Aí, quando eu aceitei Jesus, eu falava bastante, continuo falando. Mas naquela época eu queria levar para a igreja. E a moça faleceu e eu chorei muito por ter acontecido. Eu não imaginava que aquilo pudesse acontecer com ela. Uma jovem bonita, cheia de saúde, mas estava no lugar errado, visitando a pessoa lá da família dela. No dia errado, aconteceu o quê? Teve lá como que chama quando tem essas bagunças nas cadeias? E ela acabou tomando tiro. Uma rebelião, ela tomou tiro e morreu ali. E eu chorei muito. Eu falei, eu chorei muito pela morte dela. Então eu falei para ela, eu vivi isso. E eu não quero chorar.
pelos meus familiares, pela minha parentela, eu quero falar. Só não vai ser salvo se ele não quiser. Mas como ele é doente, né, amados? Precisamos levar a cura. E a cura é Jesus Cristo. Não tem outro jeito. Então, amados, nós devemos falar do amor de Deus. Devemos falar, a Bíblia diz, em tempo e fora de tempo. Não só falar, mas também termos atitude cristã. Porque a atitude, a dor que você recebe, através de uma cara feia, ou através até de uma palavra te xingando, ou te maldizendo por você ser crente, ser cristão, não importa. Você sente a dor, Jesus vem e te cura, mas aquela pessoa ouviu. Aquela pessoa viu você, viu a tua atitude. Porque pela tua atitude, você ganha muitos da tua família. Amém? Aleluia. Outro texto bíblico também, Lucas 12, 51 a 53. Supondo que vim para dar paz à terra, e eu vou-lo afirmo, antes divisão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2, 2 contra 3, estarão divididos. Pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filho, filha contra mãe, sogra como nora, contra nora e nora contra... Amém? Por causa de Cristo. Aceita ter uma vida cristã. Pensa que a parentela, amigos, teus envolvem, não. Aí vem o santarrão, vai vir as comédias, vai vir as situações. E muitas vezes eles podem ficar contra ti, mas não porque não gostam de você. É porque a luz que é em ti os incomoda. Então, por isso, quem é cristão sozinho dentro de casa? Graças a Deus, só a amada. Então, se vir tempestade, amada, é por causa de Cristo. Não é por sua causa. A tua família te ama. Mas o diabo não ama Cristo. Também não. Então, porque ele começa a colocar aí, situações contrárias. Para ver se a pessoa vai permanecer, perseverar, ou se ela vai desistir. E Jesus fala dessa divisão. Porque é uma divisão, amados, que ele mostra que não vai ficar todo mundo te aplaudindo, mas pode ter situações contrárias. Pode ter situação contrária de pai contra filho, de filho contra pai. Por quê? Por causa de Jesus Cristo. Por causa da salvação que há em ti. Então vamos perseverar. Vamos perseverar e vamos manter a nossa fé em nome de Jesus Cristo. O Senhor ensinou claramente que seria necessário ter disposição para negar esse sentimento, sabe? Esse sentimento que aqueles que não são crentes têm contrário à nossa vida. Então nós temos que ter disposição e enfrentarmos ele com fé. Amém? Em Lucas 14, 26 diz: se alguém vem a mim e não aborrece pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Amém? Então, quando nós vemos que estão todos ali se levantando, sabe, parece que todo mundo está contra nós, é porque estamos agradando a Jesus Cristo. E dessa forma nos tornamos discípulos. Por quê? Porque estamos fazendo a vontade dele. A obediência e a honra nós devemos dar. A mulher ao seu marido, o marido amar a mulher, os filhos honrar pai e mãe. Isso é um mandamento do Senhor para a nossa vida. É um ensinamento. E quando ele diz essa situação contrária aqui, ele não está dizendo que nós devemos chegar provocando confusão, porque vai ter confusão, não. Pelo contrário, deixa Deus cuidar de tudo. Se levantaram contra ti, não é você que vai fazer justiça.
mas é o Senhor que vai cuidar deles. Então tenha paz no teu coração, ainda que os dardos inflamados, as palavras estão entrando como setas no teu ouvido, tentando tirar da presença de Deus, tirar você do alvo, do propósito que Deus tem para a tua vida. Aleluia. Então mesmo que se levantar, permanece fiel e continua honrando, continua obedecendo. Sabe por quê? Porque a tua atitude vai mostrar para eles, aleluia, que você é mais que vitoriosa em Cristo Jesus. Eles não têm controle, mas você tem o controle de Cristo na tua vida, no teu coração. E essa é a diferença dos que servem e os que não servem. É a paz que excede todo entendimento e a palavra de sabedoria nos nossos lábios. E se for para nós falarmos alguma coisa que não é boa, é melhor nós fecharmos a boca. É melhor engolirmos. Amém? Você engole, você não fala. Mas você está ganhando com a tua atitude. Amém? Eu sei que não é fácil. Eu sei que dói. Olha o que Paulo e Silas sofreu. Dói. Dói na carne, dói na alma, dói no coração, dói a cabeça. Mas tudo isso é para que um dia esteja você, sua família, sua parentela diante de Deus. Vale a pena pagar o preço. Amém, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. 1 Coríntios 7,16 diz: pois como sabes, ó mulher, se salvará o teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Se Paulo acreditasse que aquilo que ele afirmou ao carcereiro, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua família, foi o que ele afirmou, de Filipos, fosse uma promessa a todo crente, não falaria assim neste tom de incerteza, mas a verdade é que não se trata de uma promessa a todos, embora revele uma intenção do coração de Deus. É a intenção de Deus. Amém? A salvar a todos. Atos 16, 32, 33 diz: e lhes pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Olha a palavra de poder. Olha a unção, o poder de Deus agindo em favor daquela família. Aleluia. Crendo no plano de Deus para a família. Aleluia. Em Atos 11, 13 e 14. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa. E lhe dissera: envia a Jope, manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, e tu e toda a sua casa. Aleluia. Embora não haja uma promessa específica de cada família, onde alguém se converter, todos a ser salvos, sabemos que este é o desejo de Deus. Deus deseja que todos se salvem. Ele não deixou ninguém de fora da provisão de salvação. Mas mesmo assim, sabe que muitos rejeitarão o seu presente, a ponto de também declarar em sua palavra que a fé não é de todos. Amém? Aleluia. Desde o princípio, vemos Deus incluindo as famílias em suas promessas de bênção, salvação e livramento. Foi assim com Noé. Aleluia. Nós sabemos que diante da oração de Abraão não, sabemos que Noé, no momento que Deus estava se desgostando ali da terra por causa do pecado, o Senhor, ele teve prazer na vida de Noé, porque ele era reto, porque ele era um homem temente a Deus. E Deus salvou toda a sua família. Deus não permitiu que eles perecessem diante da decisão de Deus.
Olha aqui, Gênesis 7. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Uma geração pecaminosa, uma geração que desagradava a Deus. Mas Deus viu graça ali e salvou Noé e toda a sua família. Também aconteceu com Ló. Nós sabemos que Abraão orava por Ló. Aleluia, porque era da sua família. E o que Deus fez? Deus o salvou. Olha lá, Gênesis 19, 12 e 13. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus genros, teus filhos, tuas filhas, todos quantos têm na cidade? Faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então nós vemos que Ló foi salvo, aleluia, mas seus genros não aceitaram. É um exemplo. Eles não aceitaram a palavra de Ló. Eles não creram, aleluia. Então, acabou que eles ficaram na cidade. Mas porque Deus tem um plano para as famílias e deseja abençoá-las. Esta foi uma promessa a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E em Gênesis 14, mas porque Deus deseja isto, não quer dizer que vai acontecer por si. Os genros de Ló não o levaram a sério e acabaram perecendo em Sodoma. Amém? Não perder a visão familiar. Onde está o ponto de equilíbrio? Onde está o ponto de equilíbrio? Não é em achar que a família será salva por si, e nem tampouco em deixar de ter esperança pelos seus. É entender a visão familiar na palavra e batalhar para que isso aconteça. Creio que Deus queira que cada um de nós possa encher o peito e afirmar com alegria o mesmo que Josué. Quem não gostaria? Né? Minha mãe teve 12 filhos. Só falta um. Porque o outro já aceitou Jesus. Amém? Está na luta ainda, estamos orando, porque ele fica 15, 20 dias em casa tranquilo, mas depois vem uma caída, ele sai, ele detona, mas pelo menos já aceitou Jesus, já entregou sua vida para Deus e está lutando para firmar os pés no Senhor. Nós sabemos que é difícil, né? Uma pessoa que viveu quase 40 anos aí no mundão, se detonando desde os 17, com todo tipo de pecado, de vício, até se libertar. Demora, mas nós temos a certeza que o Senhor está trabalhando. Falta um agora, para poder se achegar e se render mesmo. Então, amados, 12 filhos, ela foi perseverante. E eu creio que ela pegou essa palavra do carcereiro e ficou esperando acontecer na vida de cada um. Porque só 2 andou com ela na igreja e nunca desviou. Amados, uma desviou, mas retomou. Logo, um pouco antes de me levar para a igreja, ela retomou o caminho do Senhor. E as outras foram indo em seguida. Então, tenha fé, tenha esperança. E continua crendo, aleluia, porque a palavra não foi só, ela pode não ser para todos os cristãos, que não tem disposição de lutar por isso, porque eu creio que tem que ter disposição. O crente que tem disposição, ele vence, aleluia, mas o crente que não tem disposição, ele desiste, porque ele não acredita que possa acontecer, mas nós acreditamos. Fala assim: eu acredito que toda a minha família, toda a minha parentela serão salvos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.
E nós também um dia poderemos dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Os projetos que envolvem a salvação de família devem ser tomados como prioridades. É preciso que nos empenhamos em lutar pela salvação de nossa casa. Isto envolve uma postura de esperança, um posicionamento de bom testemunho. Mediante um bom testemunho, familiares podem ser ganhos para Cristo, sem ser ganhos para Cristo. Aleluia. Pedro escreveu sobre isto. 1 Pedro 3, 1 e 2 diz: mulheres, sedes vós igualmente submissas aos vossos maridos, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de amor. Para o casal, o desafio são os filhos. Eles também devem ser ganhos e discipulados. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Olha aí, ganhar marido com a boca fechada é uma coisa difícil, né, mulherada? É difícil. Eu falo porque Deus teve que pôr um cabresto aqui, eu não conseguia falar nada. Nem vinha na cabeça, nem no coração. Quem Deus usou foi meu filho. Deus fez eu calar com tudo a minha boca para meu marido se achegar diante de Deus. Amém? E quando chegou, amados, foi rapidinho. Foi o primeiro culto, no segundo aceitou Jesus, no terceiro estava trabalhando e eu já estava lá 3 anos. Olha a obra como foi rápida. Aleluia. Foi muito rápido o entendimento da salvação. Foi muito rápido saber que tinha que se entregar para Deus e servir ao Senhor. Aleluia, para quem não queria. Né, amados? Que falava só não. Né? Deus fez a obra. E Deus fez eu me calar para a glória de Deus Pai. Então, amados, nós que temos marido que não obedece a palavra, eles vão obedecer. Aleluia. Não é do nosso muito falar, mas as nossas atitudes. Filhos, olha aí, ganha também, honrando, obedecendo. Amém? Eu sei que é difícil obedecer. Parece que tem hora que alguém pede alguma coisa, a gente quer, fala não, mas vai. Né? Faz igual aquele filho lá da Bíblia, que o pai falou para os dois, vai fazer tal coisa para mim. Um falou, não vou. O outro falou, tá bom, pai, eu vou. O que falou, eu vou, não foi. Mas o que falou, não vou, acabou indo. E hoje eu assisti o desenho com o Pedro assim, viu? Tinha um desenho que ele, tudo que a mãe falava, eu não vou. E ele não ia, e o outro era bonzinho. Aí tudo que pedia, ele, tá bom, mãe, tá bom, mãe, tá bom, mãe. Aí um dia o bonzinho caiu, bateu a cabeça, começou a falar, não vou. E o outro, o que aconteceu? Teve que tomar o lugar daquele que fazia. Ele não queria, mas ele falava, eu não vou, mas eu vou. Aí ajudava a mãe a lavar roupa, ajudava a limpar a casa, ajudava a fazer tudo, até que o outro caiu e voltou ao normal, ficou bonzinho de novo, começou a obediência. E aí ele falou assim, olha, eu acho muito ruim falar sim, mas a partir de hoje eu vou falar sim também, porque foi bom para mim. Isso é obediência. Mesmo não querendo, ele falou, eu vou falar sim, porque foi bom para mim. Ele se sentiu mais feliz falando sim do que não. Então, amados, com o Senhor é a mesma coisa. É obedecermos. A palavra de Deus ela é ministrada para nós ouvirmos e para nós colocarmos em prática. Amém? E quando nós vamos colocando em prática, cada versículo que conhecemos, a vida ela vai tornando muito mais fácil para nós vivermos. Porque viver em obediência é viver debaixo da bênção de Deus. E ganhar a família
segundo a palavra do Senhor, obedecendo a palavra, é verdadeiramente viver debaixo da bênção do Senhor. Amém? Você quer viver debaixo da bênção? Então, ouve a palavra, obedeça a palavra, ainda que te doa, ainda que seja difícil, mas faça. Dentro da tua casa, junto ao seu marido, junto à sua esposa, junto aos seus filhos, e você vai ver a obra que Deus vai fazer. Amém? É a palavra de Deus para a nossa vida nessa noite. Eu vou estar entregando para o pastor, para a pastora, aleluia, para nós estarmos orando e para a glória do Senhor. Eu creio, amados, que essa palavra ela não foi em vão. Lembra-se que o terremoto, o barulho, ele vai acontecer na vida do seu familiar. Viu? O barulho vai acontecer. Esteja atento, porque o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração a palavra que você deve levar na hora e no momento certo, como Paulo levou ao carcereiro. Amém? Então fica atento e ouve a voz do Espírito Santo. Amém.